da professora Gina e do professor Sidney Guerra, né? Essa banca, a banca da Liana Ximenes Mourão da Costa, que vai defender a sua dissertação sob o título Uma análise político-jurídico dos refugiados no Brasil e o caso dos venezuelanos em Roraima. Liana, você tem 20 minutos para expor o teu tema. Em seguida, eu passarei a palavra ao professor Sidney, que é o nosso convidado externo, depois para a professora Gina, e em seguida você responde as questões, as observações em bloco. Tá bom? Então, a palavra está com você. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde à banca examinadora, minha orientadora, a professora Ana Carla Pinheiro, professora Gina Vidal Marcílio Pompeu, professor Sidney Guerra, aos presentes. O título do meu trabalho é uma análise político-jurídica dos refugiados no Brasil e o caso dos venezuelanos em Roraima. Gostaria primeiro de elencar aqui os objetivos do meu trabalho. O objetivo geral, analisar os contornos jurídico-políticos da situação dos refugiados e o caso específico dos refugiados que entram em Roraima, no Brasil. E os objetivos específicos, apresentar uma evolução histórica e legislativa dos refugiados no Brasil e no mundo, também analisar o contorno jurídico-político dos refugiados no Brasil e a situação dos refugiados ambientais, bem como o enquadramento ou não na Lei 9474 e a real situação dos venezuelanos em Roraima, que é o meu primeiro capítulo. E eu vou iniciar minha fala falando aqui primeiro sobre imigrações. Um artigo até da professora Gina, em uma coletânea, eu li que ela diz que as imigrações, elas existem na história humana desde o momento em que se percebeu a necessidade do homem de se deslocar, seja por motivos forçados ou seja voluntariamente. E é sabido que a temática dos refugiados, ela teve início no século XVI, quando as pessoas buscavam proteção em outro estado, em outro território, que não o de sua residência. Mas essa proteção institucional, ela só veio na segunda década do século XX, com a Revolução Russa, né? Quando os russos, em razão das alterações políticas ocorridas, eles saíam do seu estado em busca de novos territórios. E, posteriormente aos russos, também muitos outros grupos foram perseguidos e necessitavam deixar o seu país buscando a proteção em outros estados. E aqui cabe, eu li no livro, não estou lembrando exatamente o nome, mas do Zygmunt Bauman, que ele fala que o século XX foi um século que teve características, que as relações tinham características de liquidez, né? E a Hannah Arendt também, ela fala que nessa época os refugiados eram vistos como elementos indesejáveis. Prosseguindo, apesar dessa postura, né, os refugiados eles continuavam aparecendo, mas não existia uma regulamentação, né? Não existia, a comunidade internacional percebia nesse momento a necessidade da existência de regras, né, para proteger essas pessoas, tanto elas, né, como pessoas, quanto para a manutenção da segurança dos estados que recebiam uma enorme leva de refugiados. Mais à frente, com o surgimento dessa percepção, dessa necessidade de se criar regras quase 4 séculos depois, né, no século XX, sentiu-se a necessidade dessa institucionalização da proteção dos refugiados. Mas, naquela época, até os órgãos que eram criados, eles eram criados para um problema pontual. Eles tinham um início, né, e já tinham a previsão de um fim. Então, eles eram como se a situação dos refugiados ela não fosse uma situação permanente, fosse uma situação que existia um prazo, né, um término.
E a história provou que essas datas, né, que eram estipuladas para início e fim, elas foram, esses órgãos que eram criados, eles tinham que permanecer, porque as situações continuavam existindo e esses órgãos que eram criados para um prazo limite, eles tinham que permanecer. Que foi o caso, né, que foi nesse cenário que estabeleceu sua entidade universal, que é o ACNUR, o Alto Comissariado das Nações Unidas, né, que mesmo que os instrumentos estivessem prevendo um prazo para o seu término, ele permaneceu em razão da necessidade da proteção internacional dos refugiados. Prosseguindo, o ACNUR, na verdade, ele surgiu de uma resolução, a Resolução 428, em 1950, e pontuando historicamente, junto a isso, logo depois veio a Convenção, e analisando agora o aspecto legislativo, a Convenção de Genebra, a Convenção de 1951, né? E logo depois, o Protocolo de 67, em seguida o Protocolo de 69, que eu vou falar agora. Entrando nessa evolução legislativa, com início na Convenção de Genebra, né? Em 67, essas garantias estabelecidas na Convenção de Genebra, elas foram universalizadas no Protocolo de 67, e em 69, com a Convenção da Unidade Africana, ampliou-se ainda mais o conceito de refugiado, isso no âmbito internacional. Em 84, a Declaração de Cartagena, importante ressaltar que essa declaração passou a ser aplicada aos países da América Latina, né? E dando prosseguimento à evolução legislativa, mas agora especificamente entrando no Brasil, o Brasil ratificou e recepcionou a Convenção de 1951 e o Protocolo de 67, só que até o final da década de 70, não se ouvia falar em manifestações políticas sobre refugiados no nosso território. Em 77, o ACNUR firmou um acordo com o Brasil e estabeleceu um escritório ad hoc no Rio de Janeiro, né, sediado no Rio de Janeiro, em 1977. Mas somente em 1997 que foi aprovada a Lei 9474, de 97, que é a legislação nacional sobre refugiados, que é a nossa Lei Nacional sobre Refugiados. E, atualmente, o Brasil deu mais um passo à frente com a nova Lei de Imigração, que é a 13.445 de 2017, sob a denominação de Lei de Imigração, substituindo o Estatuto do Estrangeiro, a 6.815, né? E trazendo, na verdade, essa nova lei, ela se pauta mais nos direitos humanos, né? Diferente da lei anterior, da lei 6.815. Antes de adentrar na 9474, é importante ressaltar que a nossa Constituição Federal, em vários artigos, né, também acolhe toda essa temática dos refugiados, no artigo 1º, quando trata dos fundamentos, né, do princípio da dignidade da pessoa humana, bem como no artigo 4º, quando fala dos princípios, né, que regem as relações internacionais, e bem como no artigo 5º, que é o princípio da igualdade. A Lei 9474, ela ampliou ainda mais esse conceito de refugiado, porque ela passou a considerar o refugiado aquela pessoa que deixa seu país devido à grave e generalizada violação de direitos humanos. Prosseguindo ainda na 9474, é importante ressaltar alguns aspectos da lei, principalmente no que tange à possibilidade de exclusão do refugiado previsto no artigo 3º da lei, bem como nos artigos 38 e 39, que eu pontuei no trabalho, que tratam da cessação e da perda da condição de refugiado. Nesse aspecto aqui, a Liliana Jubilu, ela bem diferencia a cessação da perda, porque ela diz que na cessação a condição não se faz mais necessária. É como se o motivo do refúgio tenha cessado. E no caso da perda, ela trata como um caráter realmente punitivo, né? Que o Brasil, por algum ato do refugiado, não oferece mais proteção a ele. Analisando a questão político-jurídica dos refugiados e já entrando no caso dos refugiados ambientais também,
É importante ressaltar que nós temos a Lei 9474, de 97, que é a Lei Nacional de Refugiados, e temos a Lei de Imigração, que é a nova lei, que é a 13445, de 97. E aí surge o questionamento, se esses, aspas, refugiados ambientais, eles são considerados refugiados ou são considerados deslocados, né? Se eles são regidos pela Lei 9474 de 97 ou são regidos pela Lei de Imigração. E, na verdade, a situação de catástrofe ambiental, desastre ambiental, ela não está prevista no artigo 1º, que é o artigo que traz as possibilidades, né, da concessão do refúgio pela 9474, mas ele está previsto num regulamento da 13.445 de 97, que é a nova Lei de Imigração, que no texto da lei, e aí, se me permitirem ler só o parágrafo 3º, o visto temporário para acolhida humanitária poderá ser concedido ao apátrida ou ao nacional de qualquer país em situação de grave ou iminente instabilidade institucional, de conflito armado, de calamidade de grande proporção, aí ele fala de desastre ambiental. Então, aqui se encaixariam os refugiados ambientais, chamados de deslocados ambientais, que não seria, na verdade, não vai ser concedido a ele o caráter de refugiado, mas ele vai ter um visto de acolhida humanitária, e esse visto de acolhida humanitária, quem trata é esse regulamento da 13.445. E é importante ressaltar esse questionamento, porque até em relação aos venezuelanos, que eu vou falar mais à frente, existe esse questionamento se todos os venezuelanos que entram no Brasil, eles são considerados refugiados, né? Eles são acolhidos pelo CONARE ou eles entram com visto humanitário. E aí nós vamos ver que existem 3 situações mais à frente. Já entrando então no caso dos venezuelanos, a Venezuela sempre foi um país eminentemente agrícola, pouco povoado, de reduzida expressão do cenário mundial. Ao longo dos anos, né, e com a descoberta do petróleo, esse cenário mudou e, com consequente industrialização, eles alcançaram uma nova realidade. Só que, posteriormente, veio a queda, né, do preço do petróleo e, em consequência, a crise econômica, social e política que se instala no país hoje. Então, a Venezuela hoje tem uma economia enfraquecida, né, poucos investimentos, alguns que investem lá estão deixando de investir. O presidente, que também é o comandante das Forças Armadas, né, o Nicolás Maduro, e com toda aquela situação daquele grupo minoritário de oposição ao governo, que também saem do país. Então, o Brasil, por fazer fronteira com a Venezuela, né, acolhe um grande número de refugiados venezuelanos. E a questão, assim, que mais eu me questiono, e realmente, assim, alguns aspectos surgiram até essa semana em conversa com colegas, a situação dos venezuelanos no Brasil. Hoje, há 2 dias atrás, o Michel Temer falou que ia colocar senhas, né, para limitar a entrada dos venezuelanos. Hoje, sabe-se que entram 700 a 800 venezuelanos por dia, né? E ele falou que queria limitar isso a 100, 150, 200 venezuelanos por dia. Mas esses venezuelanos, eles são considerados refugiados, eles são considerados deslocados, muitos entram até pelo Mercosul. Então, assim, no meu modo de ver, eu entendo como três situações diferentes para esse grande número de refugiados venezuelanos que entram no Brasil. E toda essa situação que está passando, né, o estado de Roraima e as cidades, né, mais próximas, no caso, a Pacaraima, que fica mais próximo, né? E o que acontece? Os refugiados que saem da Venezuela, aqueles pequenos grupos, né, de oposição ao governo, que se opõem ao governo, eles não conseguem mais ficar lá, então eles, na verdade, eu acredito que eles se enquadram na situação prevista de um pequeno grupo perseguido por situação política, certo? Que se enquadram na lei
9474. Mas outras situações de que todas as pessoas que moram, que vivem hoje na Venezuela, que não conseguem, né, viver em razão da situação que o país passa, eles vêm para o Brasil, mas nem todos são acolhidos como refugiados, e muitos com o visto humanitário, que é o mesmo visto humanitário dos refugiados ambientais, dos deslocados ambientais, que é o previsto na Lei 3.445 de 97. E o outro grupo seria o grupo que entra pelo Mercosul, né? Em razão de algumas situações da facilidade, determinadas situações, lógico, da facilidade, da possibilidade de entrar também pelo Mercosul. Na verdade, e já chegando próximo ao fim da minha fala, algumas situações que vêm acontecendo, eu acho que, na verdade, deveria haver, né, não sei, isso até é um pouco pretensão estar falando, né, desse assunto, mas pelo governo federal, um reassentamento desses venezuelanos, né, alguma coisa que viesse lá do ministro da Justiça, alguma coisa, porque só Roraima receber essa quantidade de venezuelanos e está passando por essa situação, né? É como se não coubesse somente aos estados lidar com esse tipo de situação, e se houvesse realmente um reassentamento e aí fossem aplicados todos os princípios constitucionais de recepção de direitos humanos, mas que todos os estados recebessem os venezuelanos, e eu acho que essa situação poderia amenizar, melhorar um pouco. Partindo para a conclusão, eu acredito que esse é um tema muito atual, então parcialmente meus objetivos foram alcançados, mas acredito que todo dia vem uma notícia nova e todo dia vem um caso novo, e eu acho que até a adaptação da lei a essas novas situações, elas vão continuar, né? Vão prosseguir. E, no mais, eu gostaria de agradecer a presença dos amigos, a presença da banca, gostaria de agradecer imensamente a professora Gina, a professora Ana Carla, o professor Sidney, me desculpar pelo nervosismo. E eu estou aberta para eventuais questionamentos que a banca possa fazer. Muito obrigada. Bom, obrigada, Liana. Agora eu... Está sem som. Está sem som? Acho que não precisa, né? Está gravando. Está gravando? Está gravando com esse que não pode mexer, né? Então, agora eu passo a palavra ao professor Sidney Guerra, para que ele faça as suas considerações. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu quero primeiramente agradecer aqui o convite, na pessoa da professora Ana Carla, na sua pessoa também. Dizer que eu estou muito feliz, mais uma vez, estar participando de uma banca com a professora Ana Carla. E dizer em público meu agradecimento, minha admiração e minha estima à professora Gina, para mim, uma amiga mesmo assim, de coração, ela sabe disso. Sempre que eu posso estar presente em público, é sempre bom a gente falar as coisas boas, porque hoje em dia só tem apontado defeito de tudo, mas as coisas boas têm que ser ditas a todo momento. Nós temos que nos reeducar a falar as coisas boas, dizer que as pessoas são lindas, que as pessoas são maravilhosas, porque só sento numa mesa para falar de coisas ruins. Então, meu agradecimento sempre, minha admiração. E minha admiração também, professora Ana Carla, agora que estamos em comum nos dois pontos, né? Eu vou fazer, Liana, considerações, não são críticas, porque essa palavra até me dá arrepio, quem sou eu para criticar? E talvez eu vá fazer considerações não de alguma visão minha, até para servir de reflexão, bom que a gente considere para servir de reflexão, não no todo para questionar o seu trabalho. É interessante que um trabalho, quando a gente pega para ler, não sei se eu já estou ficando velho, acho que não, estou rejuvenescendo. A gente vai sentindo a vida do defendente, digamos assim. Alguns momentos a gente nota que ele está nervoso. Eu, pelo menos, vou sentindo muitas coisas que eu vou falar. Algum momento que ele passou a tribulação, eu percebo até nas palavras as tribulações. É muito interessante, né? Então, eu vou fazer só essas considerações a nível de reflexão. Eu estava com uma dúvida que você falou ali, eu vou dizer depois, dessa questão refugiado, imigrantes.
eu vou tentar expor isso, mas eu vou começar com as coisas, uma coisa formal. É sobre o seu tema. Eu acho que o tema, ele condiz com o programa, é sempre bom, eu gosto de analisar se está dentro do programa, mas eu apenas, volto a dizer, só a nível de reflexão, eu não sei se ficaria melhor uma análise política jurídica dos refugiados venezuelanos no Brasil. Eu acho que ficaria um tema mais enxuto, não precisa dizer. E o caso dos venezuelanos em Roraima, até porque quando você fala o caso, na minha linha, tem hora que eu fico na minha linha, eu penso que você foi fazer uma pesquisa empírica, teve por lá, olhou, entendeu? Fez algum estudo de caso, pela temática. Claro que depois quando a gente vai ler, geralmente o leitor, e às vezes eu gosto de fazer uma leitura de leigo, porque nós do direito temos essa mania que parece que escrevemos somente para o direito. Eu digo, rapaz, como é que um professor de matemática, um cara da geografia vai ler isso? Então, essa coisa, eu não sei, é só um momento de reflexão. E o caso dos venezuelanos em Roraima, eu sei que você fala que é em Roraima, mas eu achava que ficava mais uma análise político-jurídica dos refugiados venezuelanos no Brasil, até porque você está defendendo que ele pode ir. Realmente eles estão entrando mais por Roraima, mas é no Brasil, não precisa ser do Roraima, e o caso é como se você fosse um estudo de caso. A sua epígrafe eu acho interessante, porque foi dentro do contexto, é uma coisa que eu, se não for para colocar no contexto, for para colocar palavras de Augusto Cury, não coloco. Então tem que ter alguma coisa do contexto. O cara vai citar Platão não tem nada a ver com o que ele está escrevendo. E algum rigorismo meu é só um rigorismo de trabalho só, que é uma dissertação, a gente tem que preparar, inclusive, para um doutorado, nem para... E não acredita que um aluno que faz um mestrado vá parar somente no mestrado. Eu tenho visto, e aí é uma provocação também, para eu depois conversar com a professora Ana Carla, quando se faz o resumo. O resumo do direito, não sei o quê. Quando eu falo do direito, porque eu estou viajando por outras, eu faço banca em outras história, educação e tudo. Inclusive nos artigos. Então, estamos começando assim, este artigo, essa dissertação, esta pesquisa, a presente dissertação, eu acho que tem que precisa mudar isso, está ficando comum. Eu acho que você poderia, não sei, começar. Atualmente, a crise a crise econômica que acontece na Venezuela, você já começar o leitor já com resumo, assim, aquele resumo que a pessoa adentre já no tema. Porque todo mundo está começando. Este trabalho, esta dissertação, a presente pesquisa é feita. Não, você podia começar assim. A crise na Venezuela, tal, que já está todo mundo sabendo, está assolando economicamente, isso tem causado grande processo de fuga, já começar, porque aí beleza. Aí lá no final você pode jogar assim, com o intuito de tal e tal, fala do objetivo. Às vezes não precisa nem apontar o objetivo, você coloca o objetivo. Mas começasse mais diferente do que o pessoal está fazendo. Quando eu falo isso, não é só no Ceará, não, é no Brasil inteiro. Quando eu participo, o cara começa essa dissertação, apresenta a pesquisa, precisa, começa a crise na Venezuela. Eu acho que o trabalho fica mais dentro dessa contextualização, sabe? Fica mais assim, não sei se me permita dizer alguma ignorância minha, fica mais dentro do mestrado, um nível mais alto. Lembrando sempre que o mestrado é um nível mais acima de uma pós, de uma especialização. Então não precisa ficar... você pega os artigos, eu analiso artigos que me enviam, aí começa esse artigo já começa a falar logo direto. De um modo geral, eu gosto de analisar bem a introdução do seu trabalho, dos trabalhos. Você inicia a sua introdução, porque a introdução é que vai dar condição ao leitor do que ele vai ver lá, aquela história. Eu entro na casa, se a sala é bonita, fazendo uma metáfora, está bem arrumada, eu acredito que lá para dentro vai estar tudo bem organizado. Então, por exemplo, você começa a introdução falando assim: o Instituto do Refúgio foi criado como forma de proteção internacional, aí vai, aí lá na frente fala, e generalizadas violações de direitos humanos. Bom, são eles, homens e mulheres. Aqui eu vejo
duas etapas. Eu vejo essa primeira etapa, que vai do Instituto até Direitos Humanos, e a segunda etapa. A segunda etapa, que são eles, homens e mulheres, ele trata realmente da questão dos refugiados. A primeira coisa que eu senti falta nessa afirmação, se é sua ou não é de quem isso? Isso é uma coisa que eu senti falta. Se for você afirmando ou não afirmando, ele tem duas divisões, porque a segunda divisão, que são eles, homens e mulheres, eu acho que está mais no propósito do conceito do refugiado, certo? E logo, por que eu digo isso? Porque no próximo parágrafo você começa, as imigrações, veja bem, há um corte muito grande, você dá um conceito e depois você vem e dá um corte. Depois eu te elenco, não é agora para não perder tempo, vários outros segmentos de corte de ideias que tem durante o seu trabalho. Não é que é um demérito, às vezes é a pressa, às vezes a pessoa vai no raciocínio rápido. Aí aqui já me causou o primeiro problema, do qual você falou. Afinal, eu tenho já para trazer um pouco do conteúdo. Eles estão vindo para o Brasil o problema de uma crise econômica, diferentemente do Haiti, que você fala do Haiti. O Haiti é totalmente diferente. Diferentemente da Síria. Então, um pé de guerra que são duas coisas bem assim, distintas. A crise econômica é um problema interno. Estou dizendo o meu entendimento. Por ser um problema interno, eu fico sempre, durante o seu trabalho, o percurso do seu trabalho, uma hora a linguagem vai como se fosse para os imigrantes. Outra hora a linguagem vai como se fosse para os refugiados. E o permeia isso todo o tempo no seu trabalho. Tanto é que eu coloquei o título refugiado em respeito, mas eu mesmo tenho dúvida, eu não entendo. Assim, já é uma questão para pontuar, ao mesmo tempo lhe questionar mais uma vez, apesar de você ter falado, é que esses venezuelanos, eles são refugiados, porque o problema é interno. Se você me dissesse que eles estão em luta lá para derrubar o governo, sendo massacrado pelo governo, uma luta muito intensa, alguma coisa nesse sentido, tudo bem. Aí eles estão refugiados de uma guerra interna, uma guerra civil interna. Há perseguições, mas bem pontuais, há um medo, tudo bem, mas o povo venezuelano tem muita gente que está adorando. Tanto é que no seu trabalho faltou um pouquinho de dados estatísticos, apesar de alguns pontos que você fala. Senti muita falta de dados estatísticos. Vieram 1.000, esses números não são meus, eu estou só criando uma espécie de número. Entraram 1.000, mas de repente 700 voltaram. Voltaram para a Venezuela ainda esse ano. Aí depois veio 1.000. Então eles ficam vindo assim, não como refugiados, eles ficam vindo assim. Estão passando fome, vão ali do Brasil, se a gente achar emprego, se não achar emprego, volta. Aí vem a questão de eu não ter essa visão, mas aí é minha, e eu tenho outros autores que também não têm essa minha visão. Eu não tenho uma visão que eles sejam de fato refugiados. Por isso que quando você fala aqui, você abre a introdução como refugiados, evidentemente, mas depois logo você faz as imigrações. Eu entendo que eles são imigrantes. Por quê? Isso é um pensamento meu, certo? Porque eles estão numa crise econômica interna. Daqui a pouco, todo mundo que for ter uma crise na Colômbia, na Bolívia, que estão esses governos socialistas, digamos assim, vão estar em crise, qualquer crise lá, estão passando muita necessidade, aí vão correr para cá como refugiados. Eu entendo que não seja bem assim, ou refugiado. Os direitos, os mesmos. Ok? Vamos colocar que os direitos sejam o mesmo, de quem está passando necessidade e tudo. Mas esse questionamento e a sua dissertação, ela permeia uma hora para imigração, uma hora para refugiados. Eu fico sempre naquela dúvida, afinal, eu coloco num tema imigrantes, porque o problema do direito você defendeu muito bem, tá certo, nós temos que ter todo o direito, dignidade humana, até porque, de certo modo, quando você abre para refugiados, gera um problema internacional, que aí vem a questão dos direitos humanitários, que não são direitos humanos, os direitos humanitários internacionais. Então eu fiquei assim, me deu essa confusão. Você tentou explicar, mas é só
só para reforçar, porque às vezes Certo. nós fazemos a pergunta, muitas vezes eu gosto de fazer a pergunta, então para reforçar o próprio aluno, o defendente, para que ele reforce aquele posicionamento e inclusive coloque isso aqui. Você tem que abrir então a introdução, ou abre numa linha ou abre na outra, para não deixar essa confusão. Evitar também na introdução citações que já estão no texto, como a Arendt. Você cita aqui, cita no primeiro capítulo, você tem que dar. Pode até citar, não tem problema. Mas se não tiver, se tiver já lá, você não cita, né? Porque fica aquela questão do refugiado. Aí uma hora eu leio refugiado, mas, por exemplo, a Síria é porque está em guerra, Haiti foi uma coisa realmente, ali eram direitos humanitários, aquela coisa, e uma hora permeia, você fala direitos humanos, mas parágrafo abaixo você fala questão humanitária, tudo bem, mas eles estão com um problema interno, que eles mesmos têm que resolver. Por opção ou não, eles tiveram que resolver, como nós resolvemos os nossos problemas também. A minha preocupação foi sempre assim, se quem circunda o Brasil, na hora que tiver um problema interno de fome, vai todo mundo chegar aqui com direito ao refugiado, porque eu acho que o direito ao refugiado, inclusive, é um direito político. Aí você me disser que aqueles que são perseguidos, são dois tipos, na minha visão, dos venezuelanos. Aqueles que estão sendo perseguidos politicamente, para derrubar o governo, que aí são perseguidos mesmo. Eles podem vir para o Brasil na condição de refugiado político, não tem problema, é uma outra condição, porque ele está sendo perseguido, está todo mundo vendo. Ele tem como provar isso. Agora, os outros que estão ali, como você falou, ali a Venezuela é uma coisa agrícola e tal, eles estão vindo para cá. E aí tem um contorno interessante que você fala no seu trabalho. Primeiro, tudo bem que o Brasil tem aqui, mas será que nós estamos preparados? Nós estamos passando também por um momento muito difícil, politicamente, nós estamos passando por um difícil economicamente. E aí, eu acho que são contornos que faltou um pouquinho você falar no seu trabalho. Vou depois falar um pouco na conclusão de que eles estão vindo para cá, como vem os bolivianos, a turma do Equador, vem tudo para cá, porque estão passando fome lá, mas vem para cá trabalhar num cubículo em São Paulo, onde as empresas brasileiras vão contratar a preço, a condições piores, não sei piores, para tocar por uma comida. Eu também não sei se para eles estão assim, não sei se essa é a condição ideal, se não seria, não sei, como você disse, seria melhor deixar ele do lado da Venezuela e o Brasil dar assistência humana, porque na qualidade de imigrante, você está entendendo? Estou tratando na qualidade de refugiado, porque refugiado não, porque na hora que ele entrar aqui, na hora que ele voltar para lá, ele pode morrer, alguma coisa dessa perseguição. Então, eu fiquei meio perdido nisso aí e eu quero que você depois fale um pouco. Bom, na questão da metodologia, né? Uma questão que eu trabalho bastante, a metodologia é sempre uma preocupação no direito, né? A gente tem, eu acho que a professora Gina, a professora Ana Carla também tem essa preocupação, e tem hora que o orientador não é obrigado a saber de metodologia, não é. Isso aí eu isento totalmente o orientador. Ele tem uma linha da pesquisa. Você traz a sua metodologia com estudo bibliográfico, exploratório, descritivo e documental. Beleza, na folha 17, último. Bom, na verdade, por isso, outra coisa, você vem assim, nosso objetivo geral dessa dissertação é pedir isso, o objetivo geral é analisar, você vai logo direto. Você repete muito, dissertação, trabalho, pesquisa, etc. Não, vai como se fosse na escorreita mesmo. Na verdade, quando você trata do documento, você questiona assim, aí você vai na bibliografia, quais foram os documentos online que ela foi pesquisar? Né? Assim, os documentos que eu falo não são citações, são documentos da ONU, documentos do que está. E eu senti um pouquinho de falta desses documentos para ter uma pesquisa direta do documento. Você entendeu? Assim, eu vou dizer que isso não é um contorno de erro do direito. Nós do direito precisamos nos orientar em matéria de metodologia. Então, por exemplo, o documental, qual foi o documento que você pesquisou? Eu fui em cima da legislação, tudo bem, mas faltou mais documento. E você, quando você coloca o modo que você pesquisou, ele é também quantitativo, de método quantitativo. Na verdade, você tem uma metodologia indutiva de análise
quantitativa. Esse é o seu método. É um método indutivo, de análise quali-quantitativa. Você colocando isso, qualquer pessoa que entenda de metodologia, ele vai ler. E não tenha medo de colocar que no primeiro capítulo, você bota assim, e que na primeira sessão, é uma coisa que você tem que consertar, que você usa capítulo, mas o programa, ele existe, seja colocado sessão. Na primeira sessão, você vai dizer, aí você coloca que na primeira sessão, a metodologia empregada foi bibliográfica, pesquisando autores, dando contorno, ênfase a mais autores. É isso, professora Gina, professora Ana Carla, que a gente está precisando. Parece que a gente, quando fala da metodologia, parece que a metodologia é única. Não. A metodologia na primeira sessão é uma coisa, na segunda sessão é outra, na terceira sessão é outra. Quantas sessões tiverem, ou quantos capítulos tiverem, são metodologias distintas. Tem pessoas que vai, por exemplo, fazer uma análise de jurisprudência, que é diferente de análise de decisões. Ela deixa por capítulo, então ela coloca assim, que a pesquisa vai ser feita, não, na última sessão será feita a metodologia de análise de decisões, explicar em cada ponto de cada sessão o que foi feito da metodologia. A sua metodologia, que é um método geral, você foi indutivo de análise quali-quantitativa. Isso aí você fez para todos. Mas no primeiro capítulo você traça o perfil, inclusive, tente evitar colocar, é uma coisa que eu tenho permeado no Brasil inteiro, tenho visto, e aí nas dissertações e nas teses, os defendentes, os mestrandos e doutorandos, eles pegam e falam autor, fala outro autor, cita. Não pode isso. Mesmo numa dissertação, numa tese é que não pode mesmo, mas numa dissertação, é evitar você citar o claro, por exemplo. Aí vem claro, aí vamos ler claro de novo, aí passa claro. Aí fica só aquele autor. Você não é que não seja correto, mas também é muito melhor você citar e fazer você falar do resumo dele. Eu até prefiro, do que, estou dizendo você, mas para todos do que ficar falando ao autor. Você pega a tese de doutorado que parece assim. Professora Gina fala isso, aí professora Carla fala isso, professor Sidney fala isso, fulano de tal fala isso, fulano de tal, aí abre outra página, aí não fica, aí parece aquela coisa que foi feita a pesquisa fácil, quando na verdade você vai criando um grau, é isso que eu estou dizendo, você sai de um grau de graduação para um grau de mestrado, você já tem uma opinião própria. Pronto, é que a gente precisa dizer o que é mestrado, o que é que se presta o mestrado, e não transformar o mestrado num TCC, um exemplo, numa pós-graduação. Dizer, o mestrado é para isso, você tem que ter esse tipo de opinião. Então, em alguns momentos é bom evitar muitas citações, né? Por exemplo, na folha 22, você, no item 1.1, é bom você colocar assim, os refugiados na Constituição Federal Brasileira. Qual a Constituição? Eu sei que você está falando da de 88, mas é bom você colocar isso aí, dar isso. Na folha 24, e também tem outras, no terceiro parágrafo, toda essa atenção, tá vendo? Não é que exista isso escrito, mas é bom você evitar parágrafo curto demais, porque é uma quebra na leitura. Também parágrafo grande demais, e também, veja bem, isso só são considerações para você refletir. Eu também evitaria, e tenho pedido muito nisso, citações diretas longas demais, esse recurso é longo demais. Algumas citações suas são longas demais, porque, primeiro, para o leitor dá preguiça, porque vai para 10. Segundo, longo demais, aí, se ele gostar daquele autor, ele para ali e vai ler o autor, se tiver alguma coisa interessante. Então, eu até prefiro aquelas outras mais diretas. Então, em alguns momentos, por exemplo, na folha 26, estou dando umas coisas clássicas, mas tem outras folhas, tá bom? Entre o início de abril e fim de maio, tá certo? Aí, ó, ainda no site do G1, tá vendo? Você tem que colocar o acesso, como foi feito esse acesso, de que forma foi feito esse acesso, acessado e tal, até porque a pessoa pode se interessar para ver que reportagem, mostrar que você pesquisou tal reportagem, mas isso também não é considerado documento, é só para, né?
Nas folhas 33, eu não sei, eu colocaria esse rodapé, talvez no anexo, para você só... ficou muito grande essa legislação. Acho interessante você jogar para o anexo. Você joga lá para o anexo porque ficou muito grande. E eu fico imaginando que algum leitor mais leigo, ele não vai ler isso aqui não. Ele vai logo para o anexo. Quando citar a primeira vez da lei, citar sempre ela, lei número 9.000, tal, de colocar dia, mês e ano. Depois você bota o barra 97, né? Aí tem só uma formatação, dá só uma olhada geral de formatação, na folha 52, mas aí é questão, às vezes, de formatação, de impressão, não vou me ater muito a isso. Nas folhas 56, aí vem 57, nas citações longas, que eu falei. Você vai tratando do problema na folha 73. A questão principal eu já abordei com você, que era a questão se a gente vai refugiado ou imigrante mesmo. Você traçar uma linha e dizer, é esse, mas não deixar essa coisa misturada. Na folha 73, você fala esse item 3.2, como os venezuelanos entram em Roraima e como é a recepção dos refugiados. Ok? A quantidade de refugiados venezuelanos, faltou um dado estatístico, é bom você, não tenha medo. Olha, o site está aí, é para ser citado o site, uma fonte original de uma reportagem, você cita, coloca aqui, de acordo com... Não tem problema, porque às vezes eu acho que o aluno fica com medo estou citando, não tem medo, se está aí a tecnologia, o site está aí, você não pode tirar tudo do site, assim, mas citando a fonte, você tem que dizer a quantidade que entra, a quantidade que sai. Na folha 77, no item que tem 3.3, você fala, entradas dos venezuelanos por Paracaíma. É Pacaraíma. Né? Mas depois você ajeita, eu tinha anotado, mas tudo bem. É só aquela história também do modo geral. Alguns pontos que eu falei não só estão naquela página, não. Frases curtas estão no teor, para não ficar perdendo tempo com isso. Mas, olha, aí quando você fala aí para Caraíma e a vida nessa cidade, o que eu senti falta, você traz as imagens, acho isso interessante, para também acabar com aquela coisa de que não pode se trazer imagens e tudo. Chegando da Júlia aí, né? Todo mundo vendo, né? Chegou atrasado, mas tudo bem. Mas aí, é para deixar ela... É para deixar... envergonhada, né? Para usar com ele. Mas não fica, não. Aí, veja bem, nesse ponto, tudo bem, acho legal trazer essa coisa, traz imagens, acho isso legal. O que eu senti falta é o seguinte, você ter abordado, por exemplo, porque lá tivemos problemas na Justiça Federal, que dava para você dar uma abordada, o juiz mandou que não entrasse mais, inclusive foi um colega meu da Federal daqui, mandou que não entrasse mais, o irmão dele é juiz federal também daqui, do Ceará, mandou que não entrasse mais, tem uma lei estadual, tem umas conotações estaduais que a própria governo tirou, tudo bem, foi derrubando, mas o próprio governo estadual tirou e foi derrubando. Mas é interessante você falar para mostrar, olha, eu estou atento à questão do governador, que tentou fazer isso, o governador tentou fazer isso, a transcrever a decisão do juiz, tá essa conotação do Supremo, para dar mais ênfase à sua pesquisa. Em alguns momentos, como na folha 83, você vem na quarta parágrafo. Um dos pilares é o pilar social, está vendo aí? A visão de Teixeira. Você vai traçando a visão de Teixeira. Teixeira traça 3 pilares e você fala dos 3 pilares. Eu não sei se esses 3 pilares são do Teixeira ou se são seus, entendeu? E aí, você dá uma lida mesmo, porque há um corte, há uma perda da síntese, da sistematização da sequência lógica das ideias. Se for lendo assim direto, é como se eu parasse. Eu, em homenagem à professora Ana Carla, eu digo, é como se eu tivesse os 2 pontos.
como fala Drummond, uma pedra no meio do caminho e depois vem uma pedra no meio do caminho. É como se o ponto fosse uma pedra e eu começasse um novo caminho. Então faltou uma escorrida, uma sequência lógica das próprias ideias. E por que que falta? Porque faltou a metria na análise da bibliografia. Aquilo que eu pesquiso, que é a bibliometria. Faltou isso. Quando falta essa metria, nós estamos fazendo as teses, a dissertação assim. É como se fosse o curso de um rio. Você vem no rio, o curso é assim, ó, não é reto. Ele faz assim, ó, tem curvas, certo? Mas você está vendo a curva, mas você segue o rio para chegar no final. Mas nós estamos escrevendo, hoje as dissertações e teses existem em duas partes. Uma base histórica, pronto, fica ali cheio de autor. E depois parece que eu começo uma segunda coisa com aquela bibliografia, não fizesse parte da minha conclusão. E esse curso do rio, tudo bem, ele tem umas curvas, mas é o curso do rio. Mas nós estamos fazendo agora, escrevendo assim. Eu venho no curso do rio, entro no afluente e vou saindo lá na frente. Ou seja, eu não passei mais pelo curso do rio. Então o que faltou foi esse capricho mais. Por exemplo, você cita Arendt. Ótimo. Aí no fundo, isso é só uma opinião particular, se fosse feita uma análise da bibliometria dela, não chega na sua conclusão. Você citou, como te diz, eu vou citar, às vezes o cara diz, professor, eu tenho que citar alguém clássico. Como é que citar um clássico para não ter nada a ver? E está acontecendo isso nas teses do Brasil. Eu quero que fique bem claro, porque para não dar a entender, as minhas duas amigas sabem que eu não estou falando um ponto específico. É no Brasil que está acontecendo isso. A gente precisa dar esse grau de equilíbrio. E para finalizar, me desculpe o tempo, mas é bem interessante, para finalizar, você também dá uma questão, a mesma que está na introdução, você dá uma roupagem na sua conclusão para dizer, ó, é refugiado, é imigrante, para não dar essa misturada. E evita começar o tema, a hora abordado, não tem nada de tema, hora abordado, começa, tem significância o seu trabalho, eu acho super interessante, inclusive é um trabalho que você poderia, claro que não é o papel de uma dissertação, mas se fosse um doutorado, com certeza você tinha que entrar com uma base sociológica muito forte aqui. Nas escolas funcionalistas e nas escolas que têm teoria de risco na sociologia. Você tinha que entrar no trabalho desse. É bem interessante esse seu trabalho, até porque ele pode dar uma futura continuidade. Mas no final, como eu disse, a gente vai... Sim, tudo isso eu percebo. Essas citações, uma em cima da outra, eu já estou criando um clima que é o aluno que está passando por algum problema, está nervoso, tem que fazer mil coisas ao mesmo tempo. É tudo isso na vida eu vou percebendo. E quando chega na conclusão, aí é que está o prova. Parece que a conclusão acabou, o oxigênio total. E agora a orientadora chega e diz, vambora, e você olha assim para a orientadora e diz, orientadora, amiga, e você faz, a orientadora vai, mas aí você fica assim, ó, você olha para o computador e faz assim, vai aqui, aí há uma desconexão nas ideias. Você precisa dar um grau. Por exemplo, um ponto que eu lhe desafio futuramente, que você poderia deixar, isso é só uma dica, porque eu tenho o maior orgulho de você, minha aluna, já fazendo mestrado. Agora, se você, quando for para o doutorado, não me chamar, porque eu quero completar todo o ciclo, TCC, mestrado e doutorado. Quero completar todo esse ciclo com você. Um trabalho bem forte, para você continuar aqui, era você trazer a discussão, pegar esse plano da Venezuela e trazer a discussão da mixofobia e da mixofilia dos imigrantes e refugiados. Esse seria um tema fantástico para se escrever, a mixofobia, mixo com X, M-I-X-O, mixofobia, e a mixofilia. Uma, a fobia, e outra, a aceitação. Porque você fala do problema da aceitação cultural. E o mix é o quê? No caso da aceitação cultural, é uma coisa muito interessante. Vou explicar porque você dá, só para você ver como o que você escreveu inspira as pessoas. Eu estou dizendo isso. Dessa de imigrante. O mix é o quê? É mixofobia, O que é mix? que é o estrangeiro, como se fosse estrangeiro. Fobia do imigrante, do refugiado. Se misturar com os outros. E isso é bem interessante, vou lhe dizer por quê.
Porque você fala de xenofobia ou xenofilia. Mas é o mix é mixo. como Mixo. Aí, isso é interessante. Só pra, mais profundo. eu vou dizer por que mistura ela mais. trata de um tema interessante. Porque, por exemplo, nós temos 70, só para ter uma ideia, só para terminar. Nós temos 73, as pessoas pensam que o muçulmano é só um, são 73 linhas. Omar, ele saía de cavalo naquela época, conquistava aqui e deixava um dele, divulgando a questão do muçulmano. Ó, é assim, aqui. Aí ia. Só que quando ele deu o círculo dele, deixando os dele, passou-se 10, 15 anos andando de cavalo. Quando ele voltou, o primeiro já tinha casado com a judia. Aí já não era tão muçulmano como se pensa. Então, aí já era a questão da mixofilia também. Algum momento, as culturas se misturam. E aí seria um trabalho fantástico você escrever, aproveitar o que você escreve sobre aqui. Como é que se dá a aceitação disso no Brasil, especificamente em Roraima? Mas aí o trabalho tem que ser empírico. E o direito precisa sair, não estou questionando, mas o direito tem que começar a pensar, sair dessas teses e dissertações conceituais. A gente tem que dar um mergulho nas entrevistas indiretas, nas entrevistas diretas, tem que viver. Se você pegasse um aviãozinho, fosse lá, passasse 2 dias, você ia vir com umas ideias, ia dar uma desse tamanho. Porque você ia entrevistar, você ia estar lá vivendo, você ia ver diversas pessoas dizendo mil e uma coisa. Então, esse trabalho, às vezes, é necessário nós sairmos, porque o direito está produzindo muito conceito, e os conceitos já não estão... Sabe por que os conceitos já estão sendo modificados? Porque o que eu escrevo hoje, daqui a 5 anos... não está mais valendo de nada, porque os fatos estão se mudando muito rápido. Nós, sem querer, nós temos um mundo no smartphone. O mundo no smartphone e os milagres estão acontecendo. Eu vejo no YouTube, aprenda francês só dormindo. Eu acho umas coisas tão interessantes. Então, e o mundo está aí. Não funciona. Mas o que eu estou dizendo, o que eu quis dizer é que nós precisamos, os fatos de hoje estão encurtando. Veja, hoje se casa, 1 ano, 2 anos, a pessoa já casa, já 1 ano, 2 anos, já é rápido. Não tem mais, não sei como vai modificar, onde vai terminar. Então, é bom segurar mais nessa coisa da pesquisa mais empírica do que propriamente conceitual. Tá bom? E desejo muito boa sorte. Tá bom? Gostei muito do seu trabalho, espero que eu tenha dado alguma contribuição para a reflexão, tá bom? Muito obrigada, professor. Desculpe o tempo. Imagina. Professor Cisney Guerra, pelas muito preciosas contribuições, eu também aprendi muito. E passo agora a palavra à professora Gina, para que ela faça as suas considerações. Bom, boa tarde, professora Carla, professor Sidney, nossa mestranda Liana. É um prazer sempre encontrar o Sidney nas bancas, porque sempre ele é gentil, ele é agradável, ele é simpático, ele nunca esquece, né? Tem um livro que diz Fraternidade, o Princípio Esquecido. O Sidney nunca esquece, sempre é uma pessoa fraterna. Ele pode estar aqui te matando, né? Você faltou a sua conclusão, mas ele fala com um jeito todo próprio, todo gentil, que você vê que é mais para construir, que é mais para ajudar do que por qualquer tipo de crítica destrutiva. Então, quando a professora Carla disse, eu vou convidar o professor Sidney para a banca da Liana, eu disse, com certeza não tem pessoa mais agradável e construtiva para a banca de uma pessoa amiga, fraterna, né? Do que aquele amigo que olha com o olhar que diz, tá bom, mas precisa melhorar, né? Você tem capacidade de fazer algo ainda melhor do que o que se apresenta, mas que o percurso foi cumprido. Então, é um prazer, Carla, estar aqui contribuindo. Eu realmente fiquei surpresa positivamente com o trabalho. Eu vi o sofrimento da Liana, né? Tenho acompanhado esse percurso, né? A Liana quase que realmente não consegue terminar em razão dessa mixofobia, dessa mixopluralidade do casamento, filho, empresa e essa coisa toda que é a vida da gente, que realmente tem uma pluralidade de necessidades e carências.
que a gente tem que cumprir, né? Eu gostaria de ter sido aluna profissional, gostaria de ter se dedicado completamente ao mestrado, tenho certeza porque eu sei do seu esforço de ter iniciado o nosso mestrado, do seu esforço de estar nas disciplinas, e sei do seu esforço de estar concluindo agora essa primeira etapa. Você já concluiu as disciplinas, você não teve a oportunidade sequer de qualificar o trabalho, que com certeza agravou ainda mais a questão da conclusão, né? Porque você não teve nem como qualificar o trabalho, perdeu o tempo da qualificação por outras razões, então entrou agora na reta final. Agradeço a Carla por ter seguido agora, tomado à frente essa orientação final da Liana, né? A Liana já foi, inclusive, nossa professora, fez exame para entrar na Unifor comigo, na época que eu era diretora lá, e eu sei do seu esforço, da sua garra. Então, a tua dificuldade maior, Liana, que eu vi, é escrever sobre um assunto que é um fato, né? Quando antigamente a gente fazia alguma dissertação que se tratava de um texto escrito, positivado, você tinha uma análise à distância. Mas agora, como o professor Sidney mesmo falou, você está enfrentando um assunto que é atual, que sequer a gente sabe realmente qualificar o que é refugiado. Ela falou ali do texto da lei, a gente vai olhar o que é refugiado, o que a lei previa como refugiado não é exatamente o que está acontecendo. E, infelizmente, a gente tem vergonha de dizer que talvez o Estatuto do Estrangeiro estivesse certo no que era concernente à proteção nacional. Né? Então, porque eu sempre critico os alunos que dizem o Estatuto do Estrangeiro é nefasto, é uma lei da época da ditadura militar, ele visava tão somente a proteção nacional, ele visava apenas a defesa nacional. Aquilo era um momento, em razão da Constituição anterior, mas que também não pode deixar de ser prioridade em qualquer Estado-nação. Por quê? Porque uma das funções do Estado é sim garantir a sua proteção interna, é sim garantir a defesa dos seus nacionais, é sim essa segurança e o progresso interno não podem ser negligenciados. Por outro lado, isso não deve entrar em choque com os princípios da Constituição de 1988, que prevê o quê? Dignidade humana, que prevê o quê? Direito à vida, à liberdade, à igualdade, segurança e fraternidade, ou seja, uma Constituição que se abriu para o que se chama de transconstitucionalismo, para valores, mais do que direitos humanos, valores humanitários, né? Então, veio a Lei de Migrações, e a primeira pontuação que eu faço é que você menciona a Lei de Migrações aqui, você mencionou na sua fala, mas infelizmente não está referenciada, né? Então, eu sugiro que você referencie, bote lá nas referências, porque o que veio de maior novidade de enfrentamento nos últimos anos foi essa transformação do Estatuto do Estrangeiro, que tinha essa visão, proteção nacional, segurança interna, apenas aceitar imigrantes que viessem para contribuir com o progresso econômico do país, né? Só se aceitava prioritariamente aqueles que tinham nível superior e que viriam trabalhar, como é o caso, por exemplo, no estado do Ceará, que é o terceiro estado que aceita o maior número de imigrantes, é o estado do Ceará. E a gente tem o que aqui? Coreanos. Esses coreanos vieram por quê? Em razão da sua qualificação para o trabalho. Então, Porto Pecém, até se fala vergonhosamente, ou verdade ou não, que um coreano trabalha por 4 cearenses. Né? Então, essa prioridade de aceitar que os coreanos venham trabalhar no Ceará, ele continua sendo em razão daquilo que estava lá no antigo Estatuto do Estrangeiro. Por outro lado, essa lei de migrações, ela foi colocada com esse viés de albergar os direitos humanitários, de alastecer direitos como a saúde, a alimentação, moradia, lazer, etc., não só para os seus nacionais, mas para todas aquelas pessoas que estão carentes disso. Tanto é que esse ano, de 2018, o presidente Michel Temer, né, fez um decreto, primeiro uma medida provisória e 2 decretos, com razão dessa crise humanitária que se instalou lá na Venezuela, e em seguida isso já virou lei no país. Então já existe uma lei, eu não me recordo exatamente o número da lei, mas é agora, desse mês, ou é mês de junho, não é? Eu não sei mais qual mês específico, mas o que era uma medida provisória virou lei. Ele foi criado uma lei específica sobre essa crise humanitária que persiste na Venezuela.
E aí o Sidney também foi muito corajoso como professor, dizer, peraí, mas tá, então quer dizer que as crises humanitárias, elas podem também se reverter numa situação de refúgio? Porque quando você pensa em refúgio, você pensa em refugiado político, você pensa naquela pessoa que está sendo perseguida em razão de dramas políticos, em razão de uma impossibilidade política de retornar ao seu país. Né? A gente não pensava em razão de crises econômicas, né? Então, até que ponto, realmente, quando você vê aquela sensação lá de Pacaraíma, que você vê o brasileiro com a cabeça toda cortada, né? Que apareceu o senhor na televisão com vários cortes na cabeça, porque teve um enfrentamento, porque o local de comércio dele foi invadido, né? E aí tá. E aí sim, e o Brasil tem que tomar providências, e pelo que foi dito, 200 milhões de reais, ou sei lá, uma soma absurda, já foi enviado para tentar solucionar aquilo. Mas sequer aquele município tem luz elétrica. Então, como é que você dá esse enfrentamento diante de uma população que a população não goza do básico, do mínimo, e de repente se vê colocada nesse instinto de liberdade, igualdade e fraternidade diante daquilo que ela não possui, né? Então, são contrapontos que os entes da federação, se vivemos em um federalismo, esse federalismo também deve ser utilizado do ponto de vista de todos albergarem, dessa solução ser mais rápida. Porque essa discussão que a gente está tendo, nós tivemos aqui, eu e a Jaqueline, no primeiro encontro da Rede Internacional da América Latina, eu acho que foi em março, e de março para cá isso só se agravou. Então, a gente já está com vários meses, recursos financeiros vultosos são encaminhados e você não vê uma solução prática. E no meio desse contexto está quem, Liana, tentando tratar de um tema que está em ebulição agora, que não foi encontrada solução pelo Poder Executivo. Legislativo andou na matéria de legislação, porém pelo Executivo e o Judiciário ainda estão em confronto. Né? O Executivo estadual, municipal, lá estadual e no âmbito federal tem confronto. E as soluções não são rápidas. E não vai ser apenas o direito positivo da legislação que vai resolver esse problema. Eu vi aqui você mencionando o Sidney Guerra, que não é o Xará, né? É o ambientalista lá que fala sobre foi a primeira pessoa que eu vi tratando de refugiados ambientais. Há alguns anos, encontrei com um desses compés e você trouxe sim o Sidney Guerra aqui para a sua temática. Eu acho que você pode explorar realmente, acho que o Sidney tem toda a razão quando ele diz que a conclusão agora você precisa de um tempo para realmente tratar suas palavras-chave. Eu estava olhando se as palavras-chave estavam realmente apreciadas no âmbito do texto. As palavras-chave você não acho que tenha trabalhado como poderia. Eu vejo bastante refugiados, se a gente fosse olhar, em todos os capítulos tem o tema refugiados. Crise humanitária, vi rapidamente apenas 2 páginas. Deslocados ambientais, vi muito pouco, só nessa visão mais ou menos do Sidney Guerra. E esse confronto Brasil e Venezuela, eu acho que pode ser um pouquinho mais também, já que você colocou como palavra-chave esse confronto, né, o que é que tem de comum, o que é que não tem de comum, esse que o Sidney falou, da mixofobia ou da mixofilia com relação a brasileiros e venezuelanos, porque pode até ser que os venezuelanos eles tenham maior afinidade com os outros países de língua hispânica, mas a gente não pode dizer que nós temos essas afinidades com os países de língua hispânica como os outros países. Chegou a um absurdo, eu estar no congresso lá no Chile e eles disseram, nós países hispânicos, eu digo, peraí, a América Latina é como se fosse hispânica, nós não somos hispânicos, nós somos de colonização portuguesa e nós ocupamos 3/4 de toda a América Latina. Né? Então, quer dizer, uma coisa é você ter alteridade, outra coisa é você ter essa mixofilia, esse prazer, que não existe essa identidade entre brasileiros de abrir as portas para os venezuelanos para concorrerem com coisas ainda que são básicas, essenciais. Né? Então, acho que aqui pode tratar melhor essa relação entre Brasil e Venezuela.
Olhando, então, citar a lei de migrações, o tema atual tem aderência às linhas de pesquisa do programa, com certeza, tanto no que consiste ao direito internacional, quanto direitos humanos, quanto a questão da teoria política, quanto a teoria da democracia. Eu acho, sim, que está bem situado, porém eu sugiro delimitar melhor o conceito de refugiado no que diz respeito à crise humanitária, tá? Identificar. Sim, eu sei o que é, você colocou a lei aqui várias vezes, acho que o professor Sidney tem razão quando ele diz que não precisa colocar aquela lei citada tão a miúde, ela pode vir até atrás se você quiser ressaltar, mas no contexto específico do corte epistemológico que você quer dar. Refugiados, crise humanitária, como o Brasil deve proceder, tá? E então aí você vai chegar com essa ideia na sua conclusão, apontando talvez como é que isso deve ser visto de um procedimento próprio com relação a isso, né? Refugiado, crise humanitária e como o país deve se portar com relação a isso que se passa diariamente, primeiro com os haitianos, que já está com algum tempo, e agora continua os haitianos e persistem os venezuelanos. E aí tem venezuelanos, colombianos e tem vários, não são só venezuelanos, né? E isso tem uma gama de problemas que são gerados. Trabalho análogo a escravo, né? Essa inserção que é entrar, ser integrado e gozar dos mesmos direitos que os brasileiros. Haja visto que o artigo diz: estrangeiros e brasileiros residentes no país têm direito a. Né? Então, primeiro, se eles são considerados residentes, eles têm a mesma categoria que os brasileiros, os mesmos direitos que os brasileiros. Têm os mesmos direitos subjetivos dos brasileiros. E aí, então, se tornam sujeitos de direitos com direitos subjetivos, inclusive de ingressar na justiça e requerer os seus direitos. Durante o texto, agora fazendo a apreciação formal, realmente você escreveu bem, você preferiu a terceira pessoa do singular, eu acho que você usou outros termos por meio, por intermédio, não através, no âmbito, na esfera e no a nível. As leis vi que você citou direitinho, tem alguns pronomes possessivos que devem ser evitados, tipo nosso país, que teve aqui no meio do caminho, né? Eu marquei aqui algumas páginas que eu vou te devolver, página 92, página 73, vi que as citações foram feitas corretamente, porém, sugiro evitar citações longas e diretas. O ideal hoje em dia é usar citações indiretas. Se você puder ainda parafrasear nesses 60 dias que seguem, né? Ao contrário de colocar tanta citação direta, você tentar falar um pouco com suas próprias palavras aquilo, que vai evitar, como o professor Sidney falou, o cansaço de ler muita citação direta, né? Ou então o excesso de interesse por essas citações diretas. Você usa aqui o termo carta magna na página 77. Eu escutei em algumas bancas que eu tenho passado que carta magna só diz respeito a quando se trata de Constituição outorgada. Logo, da Carta de 1824 ou da Carta de 1937. Então, eu sugiro que você coloque simplesmente Constituição Federal de 1988 ou Constituição Brasileira de 1988. Evite esse termo carta magna. Número de páginas dedicada à parte central do texto, eu acho que está bem. Você falou realmente 50%, porém, tem um nomezinho que me desagrada, mas que a gente também costuma falar, que é a história da verborragia. Tem horas que a gente fala porque fala, e isso não é pertinente a uma dissertação. Tem umas coisas que são bem coloquiais. Eu vi, sobretudo, na questão da tua conclusão. Você começa: o tema abordado é significativamente oportuno, tendo em vista tratar-se de um dos direitos humanos. É mais assim, falando, sendo violados na sua cidadania. Como se aqueles que estão ingressando no país tivessem a sua cidadania violada. Tá, mas o que é realmente cidadania não é igual à humanidade. Os venezuelanos que entram no Brasil, eles já gozam de cidadania brasileira? Então ficou confuso isso que você está querendo dizer. Então, eu sugiro que você reveja um pouquinho, porque cidadania é o amor à cidade, como a política é o amor à polis, e isso são termos inerentes aos brasileiros. Tá?
A gente ainda está discutindo se eles têm ou não direito depois ao voto, que no Brasil é um dos poucos países que o estrangeiro não tem direito ao voto. Então, se ele não tem direito ao voto, se ele está ingressando no país, ele já teria direitos de cidadania? Então, achei confuso isso aqui, tá? Solicito que você depois faça uma revisão. Tem muitos parágrafos curtos, página 24, 25, 91, ou seja, parágrafos de 2 linhas. Isso dificulta o desenvolvimento da ideia. A gente diz que um parágrafo você só consegue desenvolver a ideia se ele tiver 6 linhas, 5 a 6 linhas. Parágrafos curtos significa que você não tem a capacidade de desenvolver a ideia. Então, junta às vezes o que está embaixo para cima, dá um fechamento melhor naquilo. Contextualizar os autores citados também, o professor Sidney já falou, saber qual a importância de eu citar aqui Hannah Arendt, qual a importância de eu citar aqui Sidney Guerra, quais são os teus 3 teóricos realmente que marcaram o teu trabalho no âmbito nacional e os 3 teóricos internacionais, né? Trazer essas ideias mais ou menos como um embasamento teórico que fundamentou o teu trabalho, para ele deixar de ser factual e para ser um trabalho mais acadêmico, tá? Então, eu acho que são essas, eu marquei aqui umas coisinhas que eu vou te dar, para também não ficar repetitivo, né? Ficam aqui algumas sugestões. Eu gostei do texto, eu acho que você se saiu melhor do que eu esperava, porque eu realmente estava assim na teoria do caos contigo, né? Devemos dizer que estávamos na lanterna dos afogados. Quando a Carla me disse que ia chamar o Sidney, eu disse, glória ao Pai e ao Espírito Santo. Né? Mas eu estou bem surpresa positivamente, eu acho que você conseguiu. A tese está proporcional, a dissertação está proporcional, mais ou menos 20, 22, 17, 22 e 27 páginas em cada um dos capítulos, né? Teve uma proporcionalidade, a tua introdução também está bem colocada, a conclusão precisa melhorar, né? Então, melhorando a conclusão, namorando um pouco mais com os capítulos, revendo um pouquinho para deixar de ser coloquial, em razão de você não ter feito aquela sugestão do professor Sidney de ter conciliado teoria e prática. Fica confuso você tratar de um assunto prático que ainda está em ebulição. Está muito próximo, não é possível ainda se fazer uma reflexão mais crítica de tudo isso que tem acontecido. Mudança de lei recente, a questão de uma crise econômica, crise política, crise moral. Então, não é um assunto fácil esse que você está tratando, mas eu acho que você conseguiu cumprir essa etapa. Terminou os créditos, apresentou o trabalho e temos um futuro pela frente, se Deus quiser. Obrigada, professora Carla, são essas as considerações. Obrigada, professora Gina. Eu passo agora a palavra à Liana, para ela tecer seus comentários, responder algum questionamento. Posso responder todos, Em né? grupo, Análise respondendo os questionamentos, eu pontuei aqui 2 questionamentos que o professor Sidney falou e a professora Gina também, que é justamente a questão, eles são refugiados, eles são imigrantes, quem são? Né? E realmente esse é uma questão bem complicada, bem difícil de analisar, porque eu acho assim que é mais fácil analisar o artigo 1º da 9474 e ver esses refugiados se enquadram nas situações do artigo 1º da 9474, se não, vai para a lei de imigração, que é a nova lei de imigração 13445. Porque na situação dos venezuelanos, que aí eu elenquei as 2 situações, aquele grupo minoritário, né, porque eu não posso analisar só individualmente, um grupo minoritário que sofre perseguição, que não obrigatoriamente seja política, mas dentro daquelas situações previstas no artigo 1º, raça, religião, né, aspectos políticos, etc. Eles entram como refugiados. Agora, já aquelas pessoas que não estão confortáveis ou estão passando por várias privações no país em razão da crise econômica, política e social, elas vêm para o Brasil e são acolhidas pelo visto humanitário. Eu entendo dessa forma, que existe essa diferenciação entre o grupo que está sendo perseguido e simplesmente pessoas que não se encaixam naquela situação, que não estão, na verdade, até eu questiono se isso é grave violação de direitos humanos, porque se for, seria acolhido pela 9474. Mas não são grupos
são pessoas que não estão em condições de permanecer na Venezuela e vêm para o Brasil em condições de saúde, né? Melhores de saúde, que na verdade aqui nem está tendo tanto, mas de moradia, aquela situação de miséria que eles vivem, né? Faz com que eles saiam de lá e venham para cá. Mas não são grupos, são pessoas em geral. Por isso que eu acho que esse ponto é o ponto fundamental. Em relação aos dados, que o professor Sidney também questionou, é bem complicado em relação a dados, porque que eu senti também falta, mas senti muita dificuldade também. Por quê? Dados do ano passado, vamos supor, de 2017, eles só pegam até 2015, comecinho de 2016. Então, nunca vai ter aquela fidelidade em relação a dados, né? Mas confesso que faltou um pouco aqui, traçar um pouco melhor esse panorama em relação aos dados. Não sei se respondi a pergunta, professor Gina e professor Sidney. E gostaria mais uma vez de agradecer à banca. Muito obrigada. Bom, eu também fiquei, tenho que dizer poucas palavras, né? Sou a orientadora, a gente vai ter muito que trabalhar ainda juntas, mas eu fiquei positivamente surpreendida com o teu texto final, esse que eu recebi agora, né? Ficou bem melhor do que eu pensava, né? Eu dou os parabéns a você. E agora tem muito o que fazer Sim. ainda, né? Tem muito o que construir, o que consertar, o que acrescentar, o que referir, né? Então, eu pediria agora que os presentes se retirem. Está aprovado? Sim. Está aprovado. Tá aprovado. Já está. Nem então, precisa. Não precisa sair. Vamos quebrar o protocolo, né? Então, Liana, a gente... Cadê a tua ata para tu ler? Sim. Aprovada com alterações necessárias, não é isso? Eu acho que ela está aprovada normal, do meu voto. Então, aprovada... Simplesmente aprovada. A partir daqui, né? Tem conformidade com a portaria 24/2006, pedida pela Universidade de Fortaleza. A mestranda deverá entregar a dissertação em formato eletrônico em uma via em folhas soltas, no prazo de 60 dias, contados a partir da data da respectiva defesa, sob pena de... Um pouquinho daqui, acima só. Pegar sim. A gente não suspendeu a sessão, né, mas atribui o conceito à mestranda de aprovada, né, retornando aos trabalhos. A presidente da banca, examinadora, atribui o conceito de aprovada a dissertação, outorgando à mestranda o título de mestre em Direito Constitucional. A mestranda autoriza a Universidade de Fortaleza a divulgação da dissertação no site da universidade, em conformidade com a portaria 13, de 15 de fevereiro de 2006, pedida pela CAPES, em conformidade com a portaria 24 de 2006, pedida pela Universidade de Fortaleza. A mestranda deverá entregar a dissertação em formato eletrônico e em via em folhas soltas, no prazo de 60 dias, contando a partir da data da respectiva defesa, sob pena de invalidação da sessão pública de defesa e da impossibilidade de expedição do diploma. A presente ata vai por mim assinada, Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional da Universidade de Fortaleza, pelos membros da banca examinadora e demais presentes. E é isso. Parabéns, né? Parabéns. Você tem os 60 dias para fazer essas alterações aqui que nós sugerimos. Tá. Irei fazer todas. Obrigada.